Saudações! Meu nome é Maria Fernanda. E o meu nome é Fernanda. E somos estudantes do curso de Medicina da FAMEG de Garanhuns, Pernambuco. E fazemos parte do podcast multidisciplinar da AFIA, o Pod AFIA. Gostaria de registrar que nós estamos muito felizes que o nosso projeto está realmente tomando forma e vida. E para começar, não poderíamos começar de maneira melhor. Estamos com uma presença ilustre, que é o Dr. Nicolau Esteves, que hoje ele foi fundador e hoje ele é o presidente do Conselho Administrativo da AFIA. Uma pessoa que veio lá do interiorzinho de Minas Gerais. Dr. Nicolau, é uma honra estar com o senhor aqui no nosso primeiro podcast. Olha, a honra é minha, sabe? Estou muito feliz de ter convidado, não sei se não é falsa modéstia, estou à altura aí de corresponder às expectativas de abertura desse canal aí, que eu acho que vai ser extremamente importante para a AFIA, para os nossos alunos, para vocês aí de Garanhuns. Eu acho que aí vai ser uma forma de comunicação muito legal. Então, para mim, é uma honra muito grande, agradeço demais o convite de vocês, dos organizadores aí, estou muito honrado em participar e muito feliz. Perfeito. Para dar início, a gente gostaria de saber um pouco da história e quem é o Dr. Nicolau Esteves. Bom, né, a gente falar da gente é muito fácil, né, a gente ser juiz da gente mesmo é muito fácil, mas claro que hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, porque as pessoas às vezes veem esse sucesso, entre aspas, né, e achando que a gente é talvez até um ser meio diferente, mas nada disso. Eu sou uma pessoa bastante simples, acho, sou uma pessoa muito católica, sou realmente temente a Deus, vou à missa, confesso, comungo e tudo, sou católico mesmo, de fé e de prática, né? E eu sou nascido realmente, como se disse, numa cidadezinha do interior chamada Argirita, nasci num sítiozinho, numa fazenda, lá uma fazendinha que meu pai tinha lá, mas não era meu pai tomava conta, minha avó era viva, e meu pai tomava conta, eram 8 irmãos, a minha avó, quando eu tinha 8 anos, então eu era na cidade, assim, no grupo escolar lá, eu era tido como um fazendeiro, filho de um fazendeiro. E realmente eu achava que era isso mesmo. Mas aí a minha avó morreu, quando eu tinha acho que 8, 9 anos, e aí teve que dividir a tal fazendinha lá, e aí, puxa, eu vi que a gente não tinha quase nada, era um pequeno sítiozinho lá. E aí eu tive uma infância muito feliz, na roça, uma infância na cidade, lá em Argirita, menos de 3 mil habitantes, uma infância muito feliz, jogava bola, tirei leite de vaca, e uma infância realmente, uma criança que realmente foi muito feliz na infância, apesar das limitações econômicas e financeiras. Eu ia à aula a cavalo, eu morava a 4 quilômetros da cidade, eu ia de cavalinho para a aula, quando era de tarde, chegava lá, deixava o cavalinho no lugar, acabava a aula, eu voltava, né? E assim foi construindo. Mas eu acho que eu nasci querendo ser médico. Eu nunca tive dúvida da minha profissão. Eu já nasci, acho que eu pulei do vento da mamãe e falei, pô, eu quero ser médico. Eu nunca tive dúvida, nunca busquei outro objetivo na minha vida, a não ser formar médico. E os meus pais também eram pessoas muito sábias, apesar da humildade dele, papai e mamãe, eles sabiam também que só mudariam o destino dos filhos, o futuro dos filhos, através da educação. Então, eles nos mediram esforços para a gente estudar. E aí eu fui construindo toda essa trajetória, fiquei lá, estudei no grupo escolar Dr. Custódio Junqueira, em Argirita, até hoje está lá. De vez em quando eu vou lá visitar o grupo, né, e lembro da minha primeira diretora, a dona Ivone Vasconcelos, brava, mas eu acho que foi muito importante na minha educação, juntamente com meus pais, e eu sempre fui, tinha meus objetivos, passei muitos perrengues, muita coisa. Aí quando eu estava no segundo ano, que eu ia de cavalo, no segundo ano do grupo, eu ganhei uma bicicleta, aí eu ia de bicicleta, quer dizer, tive um upgrade, meu pai me deu uma bicicleta, e aí eu ia de bicicleta para a aula, 4 quilômetros e tudo mais, jogava muito futebol, adorava futebol, fui sempre
lá tinha um time Argirita chamada Comercial Futebol Clube, era um timaço lá, e eu com 14 anos cheguei a pegar o time do Comercial, jogava e tal, de jogar contra cidadezinhas vizinhas e tudo, e assim foi minha infância. E depois quando eu terminei o grupo escolar, lá não tinha colégio ainda, e eu estudei interno num colégio em Rio Novo, uma outra cidade do interior de Minas, também pequena, mas tinha lá um internato, e eu fiquei 2 anos lá nesse internato. Aí meu pai viu que estava ficando muito difícil, eu tinha uma mãe Rajussara, minha irmã também, tinha mais 2 irmãos, Beto e Danilo, e todo mundo querendo estudar. Meu pai, a gente tinha em Belo Horizonte, a família aqui, a gente tinha uns primos, que tinham padarias. Aí meu pai vendeu o sítiozinho, comprou a padaria, veio para Belo Horizonte. Aí eu vim para Belo Horizonte, estudei nesse internato lá 2 anos, depois, mas nunca perdi, porque eu queria ser médico. Vim para Belo Horizonte, estudei aqui mais 2 anos, no nosso tempo era 4 anos de ginasial, depois 4 anos de científico, 3 anos de científico. Aí estudei aqui até o primeiro científico em Belo Horizonte. Depois meu pai muda para Juiz de Fora, compra outra padaria em Juiz de Fora, vamos para Juiz de Fora, eu estudo em Juiz de Fora também. E aí veio o 3º ano, cursinho, minha meta era medicina. No 3º ano que eu fiz no integrado, eu caí numa gandaia danada e acabei no cinema, namorada e tal. Não, eu não era feio assim, barrigudão, não. Eu era bem apanhado. Uma pequena parte da vida de um jovem. É isso aí. Aí dei uma vacilada. Quando chegou no final do ano, que eu estava no 3º ano do coisa, eu fui fazer o vestibular e fui pessimamente mal. Aí eu falei, poxa, não pode. Eu estou saindo fora do meu negócio, do meu objetivo, do meu foco. Do seu foco. Aí eu fui fazer o cursinho de novo, aí pronto, aí eu parei tudo mesmo e falei, não, agora é minha hora e tudo mais. Vi o sacrifício do meu pai. Meu pai tinha para dar levantar 3 horas da manhã para entregar pão, para pagar, aquela coisa toda. Aí eu parei de estudar. Estudei mesmo, até aluguei não, um senhor vizinho nosso me deu um quartinho que ele tinha fora da casa e eu estudei nesse quartinho lá puta, tinha meu quadro negro, aí eu rachei de estudar mesmo nesse ano só de cursinho. Veio o vestibular, eu queria estudar em Juiz de Fora, que eu não podia estudar em escola particular, porque não tinha grana nem nada. E aí veio o vestibular, eu estava muito bem colocado, eu era um dos caras que ia passar no vestibular, aposta que eu ia passar na Universidade Federal de Juiz de Fora, e veio o vestibular, eu não passei no vestibular. Aí foi uma decepção, falei, nossa, e tal. Mas aí eu achei, com fé em Deus, falei, bom, deve ser isso mesmo, vou estudar de novo. Aí apareci, tinha uma faculdade de medicina em Barbacena, Minas Gerais, particular, estava igual você, ela tinha feito um vestibular, era o 2º vestibular, escola que ia começar, isso em 1972, já se vão 45 anos. Aliás, mais de 45 eu fiz de mais de 50 anos isso. E aí uns tios meus falaram, não, vai fazer lá em Barbacena. Eu falei, mas bom, não tem condição de pagar, é complicado. E aí acabei indo e fiz o vestibular, eu passei lá em 3º lugar, tinha 600 candidatos, eu passei em 3º lugar. E aí eu fui para Barbacena, aí eles começaram a pagar, meus tios começaram a pagar para mim, mas lá para o 7º, 8º mês, que eu já estava no primeiro período, e minha ideia era voltar para Juiz de Fora e fazer o vestibular de novo, mas também acabei caindo numa gandaia lá de Barbacena e tal. Mais uma vez, mais um episódio da vida do e tal. Juventude, né? Eu gostei daquilo e tal. Quando aí 8 meses, mais ou menos, meus tios pararam de pagar isso. Aí foi uma guerra. Aí como é que eu vou fazer? Deus. Aí começou aquela luta lá, aí eu acabei que eu estava gostando, meu pai pagava uma, faltava outra, esse rolo que vocês arrumam aí, né? Alguns, vocês não, mas alguns que eu conheço bem, quando vocês vêm com essa choradeira aí, eu conheço bem, que eu vivi isso, mas vocês não contam isso para os outros, não. Aí começou aquele rolo lá. Aí quando foi no meio do 2º ano, aí eu comecei a pagar matrícula, devia bocado, um rolo danado, cheque voltava, aquela confusão que vocês arrumam aí com a gente às vezes, na dificuldade,
Mas pá, e aí quando chegou no meio do segundo ano, eu ganhei um crédito cativo. Aí pronto, aí foi tranquilo. Aí acabei de formar, mas eu da faculdade, vocês não podem contar isso para os outros, não, eu não fui também um aluno assim brilhante, muito pelo contrário, farra danada e tudo, morando na República, e aí, mas eu não podia, aí eu defini a especialidade. E aí, depois eu vou fazer um negócio, porque eu acho que tem muito a ver da iluminação, de Deus sempre me mostrando os caminhos. Uma dessas foi essa aí. Eu não passei no vestibular de Juiz de Fora, eu estava preparado para passar nessa faculdade federal, não tinha grana, e Deus, não deixou eu passar lá. E eu até briguei com Deus, eu falei, que sacanagem, você me sacaneou, e tal, deu uma briga danada com ele, e tal, né? E aí depois, hoje eu vejo, né? Ele falou assim, calma, você não sabe o que eu estou arrumando para você. Eu acho que as minhas oportunidades todas, que a gente enxerga só aquele momento, né? Ele vê tudo. E aí as minhas oportunidades todas, se eu tivesse passado em Juiz de Fora, eu não teria, com certeza, as oportunidades que eu tive de crescer na vida. Talvez seria tudo diferente, né? Tudo diferente, e com certeza que não seria igual às oportunidades que eu tive. Então, acho que ali foi Deus, acho que me mostrou, calma, que vocês não sabem de nada. Então, realmente, aí formei, aí a especialidade. Quando chegou mais ou menos lá no meio do terceiro ano, todo mundo já tinha definido, a gente tinha um professor de cardiologia fantástico, até a mídia, quando estava chamado Laí Ribeiro, mexe hoje com um negócio, está cheio do Instagram, e o cara era um professor fantástico. Integrativa, né? Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro, ele foi, me deu um maior professor que eu já tive na vida. E depois eu cheguei a um outro caminho, né? Mas ele era realmente neurociência, aí todo mundo queria fazer cardiologia, eu também vou fazer cardiologia. E aí eu bobeei um pouquinho, e chegando na nossa época, não era igual o ensino, metodologia ativa, era tudo segmentar. Você fazia uma matéria, tinha o P básico, depois o profissionalizante, que era primeiro, segundo, terceiro, depois quarto, quinto e sexto, era tudo, tinha disciplina que você não passasse nessa, não podia cursar outra, era um negócio meio diferente, né? E aí, quando chegou mais ou menos no meio do quarto ano, todo mundo estava dando plantão. E eu não tinha arrumado nenhum plantão. E aí meu pai morava em Juiz de Fora, estudava em Barbacena. Em Juiz de Fora tinha um hospital de acidentados chamado Cotrel, muito forte na área de traumatologia e ortopedia. E para mim, ortopedia, eu já tinha tido a matéria, eu achava meio negócio meio de segunda. Esse negócio de ortopedia, para mim, não me chamou atenção de jeito nenhum. E aí eu arrumei o plantão, só sobrou uma vaga para mim de ortopedia na Cotrel. Aí eu fui a contragosto, mas eu queria, então, a gente já, e nessa época a gente só punha o branquinho, o jaleco, só lá da semiologia, no terceiro ano que era semiologia. E aí fui dar plantão, porque meu jalequinho todo branquinho e tal, com a malinha, isso a gente ia ter só no terceiro, quarto ano de medicina que a gente tinha isso aí. Aí comecei a dar plantão, lambuzando aquele negócio de gesso, eu sou meio lampão, meio esculhambado e tal. Comecei a ver uma cirurgia, eu falei, puxa, é aqui. E é aqui que é minha praia. E aí me apaixonei por ortopedia, realmente, e quando chegou, aí quando nós fomos fazer o sexto ano, na época, a gente não fazia em Barbacena, eu fui fazer no Rio de Janeiro, fui no hospital lá. Aí eu fiz no Hospital Geral de Bom Sucesso, um hospital com mais de 3 mil leitos, um dos maiores hospitais ali na Bom Sucesso, na Baixada Fluminense, um negócio de louco. Fiz um internato lá e eu queria fazer residência. Aí eu estudei muito também. Aí veio para a residência, eu estudei muito para o vestibular, estudei muito para a residência, porque eu queria fazer no melhor que tinha. E realmente o melhor que tinha era no Rio de Janeiro, chamava HTO, hoje chama INTO, é um hospital de referência, era desde essa época. Tinha um hospital em São Paulo e tinha um em Belo Horizonte. E aí eu fiz a prova de residência, tinha 2 hospitais bons no Rio, teve um primeiro lá, que era o Hospital do Servidor do Estado, eu de cara passei nesse, falei, opa, estou garantido. Também foi muito difícil a concorrência. E aí depois ia ter do HTO, que é onde eu queria mesmo, aí passei também, aí nem acabei nem fazendo em Brasília, nem em São Paulo. E aí fiquei mais 2 anos no Rio de Janeiro, e coincidentemente volto para Barbacena, por coincidências lá, vou ser ortopedista lá na Santa Casa. Na Santa Casa de Misericórdia lá,
assumo lá junto com outro parceiro lá, e a minha mulher, a Rosângela também, ela é anestesista, é da minha sala. E a Rosângela, nós fomos amigos durante 6 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, mas amigo de fé mesmo. Então, eu tinha lá umas gatinhas lá e tal, e a Rosângela me ajudava nos meus tombinhos que eu dava lá, né? E era minha amiga mesmo e tudo mais. Aí nós formamos, ela veio para Belo Horizonte, eu fui voltei para Barbacena, né, fiz a residência no Rio, voltei para Barbacena, ela fez em Belo Horizonte. Aí um dia, nós já tínhamos terminado a residência, eu já estava em Barbacena, ela vem aqui, a gente tem umas praias aqui do litoral carioca, de Cabo Frio, passa lá em Barbacena, numa lanchonete, me liga. Ô, Nicolau, estou sabendo que você está em Barbacena, não sei o quê, estou passando aqui, estou com umas amigas aqui, vim de Cabo Frio. Aí eu falei, então eu estava entrando numa cirurgia, eu já estava paramentado, não esqueço disso. A enfermeira que pôs o telefone aqui para mim falar. Aí eu falei, falou, não posso não, estou de passagem, então não posso esperar não, e veio embora. Falou, vai a Belo Horizonte um dia, vai lá e me liga. Aí ela aí no final de semana eu vim para Belo Horizonte, e aí liguei para ela, falou, vem aqui em casa e tal. Eu tomava uns golinhos bons de uísque, gostava muito. Aí eu fui lá na casa dela, cheguei lá, ela pôs um vídeo de uísque na mesa, eu acho que ela me embebedou e mais ou menos, e ela é minha amiga, contando os casos de namorado e tal, eu sei que lá para meia-noite nós estávamos atracados no sofá lá e aí pronto, paixão violenta. Daí por diante? Aí pronto, aí paixão violenta, casamos daí 6 meses, mas não tem neném vai nascer 1 ano depois, foi paixão mesmo. Aí a Rosângela também, muito empreendedora e tudo mais, ela tinha uns plantões em Belo Horizonte, fica em Belo Horizonte um tempo, em Barbacena, fica encontrando e tal, aí ela acaba depois mudando para lá, e aí a gente constrói a nossa vida em Barbacena, e na Santa Casa, tudo direitinho. Aí eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina de Barbacena, aula de ortopedia lá, mas aí quando aí nós estamos falando por volta de 1992, 91, eu cheguei em Barbacena em 81, já estava mais ou menos 10 anos lá em Barbacena, estava uma clínica muito boa, estava tendo um salário muito bom, e eu fiz um concurso para médico legista também, a Rosângela também fez, a gente era somos médico legista, aposentado, ela tinha um outro emprego na FEMIG, que é um hospital aqui que tinha uma parte em Barbacena, eu fiz um concurso no Rio de Janeiro, o antigo INPS, hoje chama o médico do Ministério da Saúde, e eu passei lá no Rio de Janeiro, depois transferi para Barbacena, então a gente estava muito bem do ponto de vista de vida, mas a gente também era muito sempre empreendedor. Nós montamos a gente queria um negócio fora da medicina, montamos academia de ginástica, montamos confecção e tal, tudo deu mais ou menos, mas a gente foi tentando. Até que cheguei em 93, eu viro secretário, fico muito amigo de um candidato a prefeito lá, ele ganha a eleição e eu viro secretário de saúde do município de Barbacena. Até 96, aí eu abandonei praticamente a medicina, fiz uma ótima secretaria, tive em Cuba, implantei programa de saúde da família, gestão semiplena, uns negócios aí que o SUS estava começando a municipalização. Participei disso tudo, dediquei demais. E eu achei que eu ia ser o candidato a prefeito. E a gente fez uma prefeitura maravilhosa, e eu era um dos secretários de destaque, eu estava esperando ser candidato a prefeito. E aí veio, no dia de escolher lá, eles não me escolheram um outro. E eu fiquei também decepcionado. Mais uma vez eu briguei com Deus. Falei, Deus, puta merda, eu fiz tudo, fiz legal, fui honesto, fui sério, melhorei a vida da cidade, estava muito bem lá e tudo, e na hora H o senhor não me deu essa chance, não sei o quê. Ele mais uma vez falou, calma aí que você vai ver o que eu estou preparando para você. E aí, daí uns 8 meses, aí nós já estamos em 1997, eu fiquei de 93 a 97 na secretaria, aí a Faculdade de Medicina de Barbacena está cheia de problemas econômicos e financeiros, e o provedor de lá, o reitor,
estava devendo uma dívida muito grande, e ele vai terceirizar essa gestão da faculdade de medicina, e já tinha olhado alguns grupos, eu fico sabendo, juntamente com Rosângela, a gente... Aliás, essa versão que a Rosângela me bebedou é a minha versão, você depois tem que ouvir a versão dela para ver... Depois a gente quer conversar com ela também, então. Saber a versão dela, porque eu não sei se vai ser não vai ser a mesma minha. Bom, aí eu virei, eu não fui o candidato e tal, e aí a Faculdade de Medicina tem alguns problemas lá, ele vai terceirizar essa gestão, precisar de pôr dinheiro lá, eu acabo sabendo, eu e Rosângela, e ela muito atuante junto comigo nos negócios, na profissão e tudo, e aí a gente monta um grupo em Barbacena para terceirizar, chama alguns médicos, alguns colegas, a gente terceiriza lá essa Faculdade de Medicina, eu sou líder desse grupo aí, e acaba me empenhando mesmo, aí eu já estava praticamente abandonando a ortopedia e tudo mais, e dediquei profundamente à Faculdade de Medicina de Barbacena, a gestão, e a gestão foi um sucesso imenso, a gente super... Doutor Nicolau, aí já começa a NR? Não, aí ainda tá a Faculdade de Medicina de Barbacena ainda, só a gente lá, aí nós fizemos um contrato... É um embrião, um projetinho. Aí que começa tudo. E aí a gente faz um contrato de gestão de 12 anos, nós estamos falando em 98. Claro. Então vai até 2010, por aí, depois completou mais 2 anos, foi até 2012, a Faculdade de Medicina de Barbacena. Nesse inteirinho aí, que eu estou lá na Faculdade de Medicina de Barbacena, o secretário de Estado de Minas Gerais foi um contemporâneo meu da Faculdade de Medicina, também a gente jogava futebol junto, ele era um ano antes de mim. Ele era um ano depois de mim. E ele assume a secretaria, fico muito amigo do secretário de Estado do Tocantins, Eduardo Medrado. E o Eduardo Medrado fala que quer abrir uma faculdade de medicina no Tocantins. E aí ele fala, bom, eu conheço alguém que é um diretor de uma faculdade de medicina, de Barbacena e tal, meu colega, blá, blá. Aí ele me liga e me pergunta se eu queria ir em Tocantins ver esse negócio da faculdade de medicina. Isso nós estamos falando em 98, 99. E eu falei, Tocantins tinha 10 anos que tinha emancipado, né? Ele era Goiás, né? Na Constituição de 88 que ele virou um estado. Nós estamos falando em 98, e Tocantins para mim era o fim do mundo. Falei, a Faculdade de Medicina em Tocantins, não tem nada a ver não. Mas eu também costumo olhar tudo, eu sou bem persistente nas coisas. Mas falei, bom, aí esse secretário falou, daqui uma semana eu mando uma passagem para você, e nós vamos parar lá em Tocantins. Eu falei, tudo bem. Eu falei, no Minas e Tocantins tem uns rios, Tocantins, Araguaia, rios famosos, que muita gente vai pescar lá e tal. Eu conhecia dessa forma de peixe, de pescaria. Eu não sou pescador. Mas eu falei, no Minas eu vou lá dar umas pescadas e pronto. E fui. Fui com eles, chegamos lá, gostamos muito da cidade. Eu achei que seria Palma, mas ele falou, nós vamos abrir a faculdade em Araguaína. Porque esse secretário, o Medrado, esse secretário de Estado do Tocantins, ele era de Araguaína. Eu falei, mas Medrado, vamos abrir aqui na capital. Ele falou, Nicolau, a capital vai ter sua faculdade um dia, menos um dia. Ele era um sábio também. E Araguaína agora eu posso levar, que eu sou secretário, e a gente vai levar a faculdade. Eu falei, beleza. E aí nós fomos. Aí eu achei meio assim, mas aí falei, puta, Araguaína deve ser o fim do mundo. Cheguei lá, uma cidade maravilhosa, com os hospitais ótimos, uma cidade até um pouco melhor que Barbacena. Falei, opa, aqui dá para nós mesmo. Aí iniciamos o projeto lá, abrimos a primeira faculdade lá, aí a gente pôs o nome de ITEPAC. ITEPAC quer dizer o seguinte, que em Minas Gerais, aí eu chamei uma pessoa aqui que era o reitor da universidade, que era o deputado federal Bonifácio Andrada, foi um dos constituintes, e ele era descendente lá do patriarca da independência, os caras muito político mesmo, e ele conhecia muito de legislação, era deputado federal. Eu chamei ele para a gente ir junto lá para o Tocantins abrir essa faculdade, fomos, abrimos, e aí ITEPAC é porque aqui em Minas Gerais, ele era o reitor de uma universidade chamada Unipac, que era uma grande universidade, que tinha 50 mil alunos na época, uma coisa fantástica. E todo mundo conhecia a Unipac, então a gente queria essa confusão dos nomes do ponto de vista de marketing,
que o ITEPAC todo mundo lembrava da Unipac, que era uma faculdade famosa na época, essa confusão nos interessava. E nós éramos o mesmo, eu era do Conselho Fiscal da Unipac também, então a gente era mais ou menos, ITEPAC, Instituto Tocantinense, presidente Antônio Carlos. Antônio Carlos não foi presidente, Antônio Carlos foi governador de Minas, mas nessa época os governadores eram chamados de presidentes. Está vendo? O nosso podcast também é cultura. Então, ótimo. Naquela época, aprender tudo. Naquela época, os governadores eram chamados de presidentes, por isso que é Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, né? Porque aí tem aí eu acho que tem um bracinho do ITEPAC também, você já ouviu falar, né? Já, sim. É isso. Então, por isso. Então, ITEPAC, porque a gente queria uma confusão com a Unipac, que era de Minas Gerais, e presidente Antônio Carlos foi um governador de Minas Gerais que trouxe a primeira universidade para Minas Gerais, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, tudo ligado à educação. Aí, logo depois, abrimos Araguaína, foi um sucesso. Aí nós tinha uma faculdade aqui, Ipatinga. Aí nós compramos essa faculdade. Eu e o Rosângela gostamos muito do negócio, nós já tínhamos Barbacena, abrimos Araguaína, compramos aqui a Univasso, era uma faculdade aqui no Vale do Aço, Ipatinga. Aí nós gostamos bem do negócio, abrimos mais uma em São João del Rei, que é o Unipitã. Hoje é um centro universitário, é presidente Tancredo Neves. Aí eu fui convidado para ir para o Piauí. Eu fiquei conhecendo o governador lá, o Elton, através de um amigo, ele queria abrir uma faculdade, abrimos no IESWAP. Aí, nesse inteirinho, uma secretária nossa, chamada Cleonice, e tinha aí, eu não sei se vocês já viram falar aí, no Roberto Godoy. Roberto Godoy é aí de Garanhuns. O Roberto Godoy tem um filho que está estudando lá em Araguaína. E acaba que o Godoy fica muito amigo da Cleonice e chama a Cleonice para passar um feriado aí, acho que um festival de inverno em Garanhuns. A Cleonice foi e aí ficou conhecendo o Márcio Quirino, que era vice-prefeito de Garanhuns na época, e começa a conversar e vão abrir uma faculdade aqui em Garanhuns. A Cleonice volta, fala para a gente vai em Garanhuns, e vamos abrir uma faculdade, iniciamos o projeto aí, demorou uns 2, 3 anos, abrimos a Faculdade de Medicina de Garanhuns, e funcionou até o 3º ano, não sei se você sabe da história toda, aí foi uma ordem assim, e a gente sabe por quê, mas não vamos entrar em detalhe aqui, que são águas passadas, manda fechar a Faculdade de Medicina de Garanhuns. Estava indo muito bem, o sucesso da faculdade, todo mundo gostando, todo mundo aí me tratando muito bem, me acolhendo, a faculdade indo muito bem. Aí um decreto, uma decisão judicial do dia para a noite, manda fechar a faculdade. Nós já estávamos aí com alguns alunos, aí, nós estávamos até o 2º período, acho que já tinha uns 100 e tantos alunos. Fechou, falou que tinha que transferir esses meninos tudo, uns foram para Campina Grande, outros foram para... foi a maior injustiça desse mundo. Mas tudo bem, as coisas acontecem e aí fechou mesmo, fechou e ficou 10 anos parada. Esses 10 anos não teve um dia, porque o pessoal de Garanhuns achou que a gente era meio picareta, que o negócio não era legal e tal, que era picaretagem, mas foi igual mesmo Minas Gerais, igual abrimos em Tocantins e tudo, sem problema nenhum, escolas indo muito bem. E aí ficou, e eu nem um dia, e teve várias idas e vindas, vai e volta, mas todos os ministérios da educação durante esse período foram comandados por pessoal de Pernambuco, que não queria muito a gente aí, porque sabia que a gente fazia as coisas direito e não queria a nossa concorrência, e tinha uma influência muito grande aí. Mas, tudo bem, passou, e aí... Depois a gente vai chegar aí, que a gente, aí agora há pouco mais de um ano, né, entra um ministro que é realmente neutro com relação política e vê o nosso processo, se encanta ver que a gente tinha razão, as coisas aconteceram, nós estamos aqui batendo esse papo maravilhoso hoje. Bom, aí nós já tínhamos na época 5 faculdades, em 2014, e aí eu era o queridinho da educação, já tinha os grandes players da educação, Crotes, Estácio, Ânima, Ser Educacional,
com muitos alunos, mas ninguém tinha ainda tantas vagas de medicina que eu e Rosângela tínhamos. Eu e Rosângela sempre, a gente quis medicina, e a gente queria medicina em cidade com menos de 2.000 habitantes, que tinha um pouco de propósito mesmo, porque a gente via que vocês agora mesmo vão arrumar namorado por aí, casa por aí, acaba ficando por aí, faz residência, volta, cria família, quem não é do local. A maneira de fixar o médico era abrir a faculdade realmente nessas cidades, né? Então, tudo no início, nós não tínhamos nenhuma faculdade em capital. Eu e o Rosângela pensava nisso e era um pouco desse propósito da gente de fazer isso. E aí, em 2014, todo mundo tenta querer me comprar. Eu sento com todos esses players, vários fundos de educação sentam comigo, até que mais ou menos em 2016, o fundo Bozano, que era liderado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ele senta com a gente, começa a conversar e tal, ele também tinha o business plan dele de consolidar escolas de medicina, fazer um grande conjunto de escolas de medicina, de alta tecnologia. Nossas escolas nessa época eram muito boas também, tecnologia, em termos de tudo que existia na época, a gente buscava sempre a excelência, a gente sempre ser de ponta, e as nossas escolas eram assim. Aí a gente consegue negociar com ele, ele compra 30% de 3 escolas, a gente começa a conviver, foi uma convivência muito boa, e aí a gente depois põe as outras 3, e aí a coisa começa, ele entra aí a gente profissionaliza a gestão e começa a aparecer, aí começa um grande processo de aquisição, até que chega em 2019, 2018, eles chegam para mim e falam, pô, vem cá, vamos abrir o nosso capital na Nasdaq, em Nova York. Você está maluco? Isso aí não dá para mim, não, Nasdaq, Nova York e tal. É muito para minha cabeça. Aí, não, mas dá certo, vamos fazer isso, aquilo e tal. Por quê? Porque à época, as escolas aqui de educação de Minas Gerais, do Brasil, que estavam na Bolsa de Valores brasileiras, elas estavam valendo 6 a 7 vezes o lucro delas, o EBITDA, que é um tipo de lucro que tem o EBITDA. E lá na Bolsa, na Nasdaq, que estava valendo 10, 20 vezes isso aí. A razão pela qual a gente optou por isso, não foi porque é bonitinho estar lá, porque realmente lá eles precificavam um valor muito mais alto. E aí foi uma luta, né? Isso foi em 2018, em 2019, a gente marcou para junho de 2019, e realmente dia 19 de junho de 2019 nós estávamos lá em Nova York, abrindo nosso capital na Nasdaq, que eu não sei se vocês viram alguma forma. Para mim, que veio do interior, toda essa trajetória, foi um momento assim marcante na nossa vida, meu e da Rosângela, né? Tive aquilo coroado realmente de resultado. A gente não foi um negócio assim na praça mais famosa do mundo, o nome da gente aparecendo na Times Square. Foi um negócio assim que eu nunca poderia imaginar, nem nos meus maiores sonhos, né? Então, aí continuamos e estamos aí até o ano. Hoje aí a gente vira tech, né? Hoje a gente está muito voltado para a área de tecnologia, né? E não esquecendo de forma nenhuma a graduação. Você vê aí o nível das nossas escolas, você vai descobrir outras escolas aí, realmente o que há de melhor em termos de metodologia. A gente tem uma equipe muito grande, temos muita gente cuidando dessa questão do ensino-aprendizagem. Mas eu gostaria de destacar isso aí. Por dizer, na minha avaliação, foi Deus mesmo, porque eu não passei em Juiz de Fora onde eu queria, e depois eu não fui prefeito. Por que eu não fui prefeito? Porque eu briguei com Deus, mais uma vez, ele falou, calma, quer dizer, as coisas aconteceram, que se eu tomasse qualquer um desses 2 caminhos, aí eles falam, Nicolau, Midas e tal, eu acho que nada disso, isso aí não por que razão, né? Eu queria passar em Juiz de Fora, eu queria ser prefeito, e as 2 coisas não aconteceram, e aconteceu tudo isso, será maravilhoso que aconteceu comigo. Eu acho que aí foi Deus, em determinados momentos, que fez esse caminho. Então, hoje eu sou o presidente do Conselho de Administração da AFIA, não mando mais nada, porque agora tudo é processo. Você me pediu um negócio aí, tem que entrar no sistema, não sei o quê, não mando mais nada. Mas eu acho que o grande sucesso, que se pode dizer isso,
eu tive muita crença sempre nas pessoas. Eu acho que eu sempre acreditei muito, eu acho que as pessoas que fazem a diferença, não é? Eu acho que vocês têm aí uma escola em termos de tecnologia, tudo que é de mais moderno no mundo, mas isso tudo aí é físico, se não tiver alma, que são as pessoas que estão aí, um bom grupo de professores, todas as pessoas que lidam com vocês, desde da pessoa mais simples até o mais alto grau, acolher vocês e tudo mais, né? Então eu acho que é isso aí que foi a razão pode dizer que eu tive sucesso, foi acreditando sempre nas pessoas. Claro que eu tive decepções com as pessoas, mas quando eu coloco numa balança a decepção o bem que eu tive por acreditar em pessoas, a balança perde sempre. A maioria das pessoas são pessoas boas, são pessoas que a gente pode confiar. Então é mais ou menos essa aí a minha história, resumidamente, né? Atrás disso teve muitos perrengues, muitas dificuldades, muitos dias de perda de sono, muita tomada de decisões que às vezes a gente não sabia que caminho tomar, né? Mas hoje eu espero, né, e eu sempre peço a Deus, né, para que nada disso mude a cabeça da gente, eu continue, sempre, eu acho, as pessoas falam, e o maior orgulho meu, quando as pessoas falam que eu sou simples, que eu sou humilde, eu acho que nada disso pode subir a cabeça da gente, né, crer no ser humano, eu acho que é por aí. Bom, doutor Nicolau, uma história incrível. E mudando um pouquinho de assunto agora, um ponto que chamou bastante nossa atenção foi a questão da localização da instituição, das instituições do grupo, que foi a interiorização desse ensino. Como é que o senhor poderia explicar, por exemplo, são 29 unidades de graduação de medicina em todo o país, de medicina, né? São mais, mas são de outras graduações. E a maioria dessas 29 unidades, elas estão localizadas no interior. Principalmente a nossa própria instituição, que a gente pode citar, que ela é localizada no Agreste Pernambucano. A gente queria saber porque ela é a primeira graduação da AFIA em medicina no estado de Pernambuco. A gente queria saber do senhor por que Garanhuns? Por que não a capital? Pois Garanhuns, vamos começar. Eu, Rosângela, era um médico da Santa Casa de Barbacena. E tínhamos formado em Barbacena. Então, a gente viu, a gente atendia muita gente com idade de 60, 70 anos, que nunca tinha ido médico, porque não tinha oportunidade, isso nós estamos falando em 1980, 1981, não tinha médico. E os médicos que tinham lá em Barbacena, a maioria deles, ou eram formados ali em Juiz de Fora, muito próximo, ou eram oriundos da escola de Barbacena. Nossa, lá, vários colegas nossos ficaram por lá, e gente de fora, que casaram, começaram a namorar por lá, casaram e acabaram voltando para Barbacena. Então, esse é uma coisa que hoje eu sei, mas na época eu não sabia, né? Porque hoje você precisa ter propósito e estratégia. E esse era o propósito. Vamos fazer escolas no interior para a gente dar oportunidades para as pessoas, para melhorar isso. A gente fazia isso de uma forma intuitiva, involuntária, a gente conversava, não, vamos fazer no interior, que aí a gente ajuda pessoas e tudo mais. Mas foi uma coisa que, assim, hoje tinha um propósito, eu nem sabia o que era propósito na época, mas a gente tinha esse propósito, tinha mais essa estratégia, cidades de menos de 200 mil habitantes, para a gente fixar o médico ali. E a gente vê isso, vocês vão ver aí, daqui a alguns anos, quando vocês formarem, quantos de vocês vão ficar por aí, os programas de saúde da família, ou como isso vai evoluir, vão ser vocês que vão estar aí, pessoas que vão estar formadas aí. Então, quando eu digo isso, às vezes me dá uma dorzinha de barriga, porque esses 10 anos que nós atrasamos, nós já podíamos ter formado aí quantos médicos poderiam estar aí trabalhando nesse interiorzão, que ainda tem muito lugar com falta de assistência médica. Então, as pessoas que impediram que a faculdade continuasse desde aquela época são responsáveis por esse atraso, talvez, de os programas de saúde da família em várias cidadezinhas do interior não ter médico, ter dificuldade com a contratação de médico, que eles tiveram, isso aí não é vingança, mas eu saber, porque esses caras fizeram um mal danado para muitas pessoas que eles nem conhecem, e eu quis fazer um bem. Acho que isso me deixa um pouco feliz que eu tentei, né? Mas eu nunca perdi de vista que eu ia voltar a abrir essa faculdade de medicina de Garanhuns. Era uma questão de honra também, porque eu acho que as pessoas acharam que eu era bem picareta, e não foi nada disso.
E quando nós abrimos aí, eu vi a cidade me recebeu de novo, com muito carinho, e acho que com o tempo eles compreenderam que eu não tive culpa disso aí. Então esse era o objetivo, fixar o médico do interior. Hoje a AFIA já tem faculdades, daí a AFIA chega. Então quando essas 5 escolas, antes da gente, vocês perguntaram a NR era 5 escolas e tinha mais 3 greenfields, que eram escolas que poderiam abrir. Era Garanhuns, Marabá e Palmas. Nós conseguimos abrir Garanhuns e Marabá, Palmas e Marabá, e Garanhuns foi acontecer agora. Mas logo depois, aí nós juntamos, aí começou a chamar NRE, eram 6 escolas. Quando o grupo, o Fundo Bozano assume, a gente muda o nome para NRE. E o Bozano tinha o Medicel era da Bozano. Aí junta Medicel com a NRE e dá o nome de AFIA. Eu não sei se você sabe o que quer dizer AFIA, sabe? Saúde e bem-estar no dialeto africano. Tem tudo a ver. Então, por isso, essa parte que respondi a pergunta. A gente queria interiorizar o médico, achava que isso era importante. Foi um ponto que nós vimos que é muito interessante, porque normalmente as pessoas saem do interior para ir para a cidade grande. E hoje, na verdade, está ao contrário. As pessoas, muitas vezes, estão saindo da cidade grande e vindo para o interior. Nós não estávamos na contramão. Entendeu? Hoje, eu sou da cidade grande e hoje eu vim para o interior. Você é de Recife? Não, eu sou de Brasília. Brasília, e você? Eu sou daqui mesmo. E a forma que o senhor fala, que o senhor diz que foi meio que facilitar os meios e trazer uma faculdade para o interior, foi exatamente isso que eu vivi. Eu não teria condições de ir para fora, de viver fora. Com a faculdade aqui, eu tive a condição de cursar e realizar o meu próprio sonho. Maravilha. E você foi a Brasília só por causa da faculdade? Você foi para aí só por causa da faculdade? Eu vim só por causa da faculdade. Minha família era do Nordeste, assim, mas eu vim pela faculdade mesmo. Legal. Meus primos estavam aqui no interior também, aí eu acabei vindo. Olha que legal, então. Outra coisa também, que sobre tudo isso que a gente falou, nós chegamos a um consenso que o senhor é um grande vanguardista desse projeto de ensino. Mas antes disso, se me chamar mais uma vez de senhor, desliga esse trem e vamos embora. Não conversa, não. Você ou Nicolau? Nicolau. Doutor Nicolau, pode ser? Ou não, Nico, para os íntimos. Não, Nicolau. Nicolau, a gente viu que o senhor é um grande vanguardista. Vai ser um pouco difícil, mas vou desligar, hein? Você é um grande vanguardista. Você vem lá de um ensino tradicional e hoje implanta uma metodologia ativa nas instituições de ensino. Como é que é pensar tão à frente? Qual é o segredo disso? A gente tem muita curiosidade, porque, por exemplo, nós viemos há um ano atrás, por exemplo, nós estávamos em uma educação tradicional. E aí a gente vem para a faculdade e hoje é ativa. E o senhor já pensou isso há muito tempo. Além de não só ser ativa, mas focar apenas no aluno e principalmente nele, porque, a faculdade, ela funciona inteiramente para a gente, tudo que acontece é para o próprio aluno. Como o senhor conseguiu chegar a esse consenso desta forma? Não, mas vamos lá. Olha, eu acredito muito sempre no futuro, estou pensando sempre no futuro, como as coisas vão acontecer. Então, eu viajei muito, eu fui na Finlândia, eu tive em Harvard, eu tive em Stanford, nos Estados Unidos, eu tive em Oxford, eu tive na Finlândia, eu tive na Dinamarca, eu acompanhei muito, eu mandei gente para a Finlândia, e eu sempre pensando que as coisas vão evoluindo. Agora, eu fui do tempo que não tinha telefone, nasci numa roça, a primeira geladeira que eu tive foi a querosene, depois eu fui ver como é que era. Televisão era uma loucura, né? Tinha umas antenas, meu pai ficava, não era uma loucura, luz elétrica, tudo muito difícil, e as coisas foram aos poucos tornando mais fácil, as coisas foram evoluindo, e eu via que o ensino também tinha que evoluir, que aquela maneira ia evoluir, aquele ensino segmentar que eu tive, as coisas vão evoluir. Então eu viajei muito, consultei muitas pessoas, sempre trazendo pessoas mais inteligentes, mais espertas do que eu, para trazer do meu lado. Você sempre tem que ser pessoas
melhores do que você para estar a seu lado, então eu sempre fui acompanhando isso. E eu vi que o ensino estava tomando essa direção. Então, quando surgiu essa metodologia exativa, eu fui conhecer isso. Eu falei, é esse o caminho, o ensino vai evoluir para isso, esse ensino personalizado. A gente vai começar, cada pessoa tem uma maneira diferente de aprender, então nós temos que personalizar o ensino. E vocês o que vem daí, talvez que antecedeu vocês vieram com aquele ensino cartesiano ainda, estão encontrando uma enorme dificuldade aí. E vocês vão ver quando vocês chegarem no terceiro ano, a hora que vocês juntarem esse negócio todo, que o ensino hoje é em espiral, e cada um tem uma maneira de aprender. Então, hoje vocês têm que aprender com conjunto, tem gente que fica escutando. Eu, nesse ensino de vocês, eu ia me dar mal pra caramba, porque eu era muito inteligente de decoreba. Na verdade, da prova, papai arrebentava na prova. Esse método aí é um método que você tem que pensar. Dá um trabalho desgraçado. Mas você fixa muito mais do que no meu tempo naquela decoreba. Eu decorava, quando eu estudava mesmo, eu tirava 9, 10 nas provas. Decorava, que daí uma semana eu esquecia. Eu vi que isso não era o caminho. Então, foi muito de ouvir, de ver, e ver que as coisas vão evoluir. E nós não podemos ficar parados nas metodologias ativas. Vai surgir algo diferente dentro de poucos anos, que a evolução agora é muito grande, né? Então, a gente tem que estar acompanhando isso se a gente quiser permanecer no mercado. Então, eu acho que é isso. Eu sempre estou pensando, para mim, metodologia ativa já era. Nós já temos que pensar em algo diferente, porque vai vir algo diferente. E as mudanças, elas existem desde que o mundo é mundo. É verdade. A diferença é a velocidade com aquela mudança. Mais ou menos ali por volta de 1500, se não me engano, 500, o ano de 500, quando descobriu a imprensa, né, as pessoas liam através dos pergaminhos. Quando a imprensa foi descoberta, os caras falaram que o livro, ele falou, ninguém vai acostumar com o livro, porque eles estavam acostumados de pergaminho. Como é que, em pouco tempo o livro tomou conta, acabou com os pergaminhos. Em pouco tempo, demorou muitos anos, né? Então a mudança é sempre real. É muito melhor você gastar energia a favor das mudanças do que contra as mudanças, porque ela vai vir inexorável, você querendo ou não. O que vocês vão aprender hoje, e olha que comigo a mudança é fantástica. Eu aprendi há 50 anos, claro que eu continuei estudando, não é? E eu não faço mais ortopedia. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre ortopedia, uma prótese de quadril que a gente fazia de um jeito, hoje já é via computador, o negócio é sensacional, as coisas vão evoluir. Então o que vocês vão aprender hoje, daqui 6 anos, quando vocês formarem, porque a velocidade das mudanças hoje, diz que o mundo dobra o conhecimento a cada 23, 24 horas hoje. Então o que vocês vão aprender hoje como verdade absoluta, lá no 6º ano já não vai ser mais isso. Vai ser coisa completamente diferente, baseado na tecnologia. Então, vocês têm que estar preparados para isso. Eu acho que eu sempre tive isso preparado para essas mudanças. Eu nunca remei contra as mudanças. Eu sempre remo a favor das mudanças. Eu não gasto energia falando isso não vai acontecer. Eu gasto energia para pô, vai acontecer. Por mais maluca que seja a ideia, eu estou a favor da mudança, porque eu acho que ela vai vir, é inexorável. Nicolau. A AFE é muito e provavelmente a única no Brasil quando se trata de uma empresa que reúne tanto educação, saúde e tecnologia, ou seja, um ecossistema educacional. E o senhor fala bastante nisso. O senhor consegue explicar mais um pouquinho para a gente sobre? Olha, o que a gente... hoje nós somos uma empresa, né? Por que nós somos para nós também? Porque nós tínhamos uma parte de tecnologia que era a Medcel e a graduação. Com o avançar do tempo, o investidor, né, nós temos hoje investidores americanos, ingleses e tudo mais, do mundo inteiro, o investidor quer saber de crescimento, como você vai crescer. E ele olha o passado para ver a sua idoneidade, como é que você é capaz de crescer. Mas o investidor quer saber de crescimento. A gente está vendo que a graduação, hoje a gente já não tem tanta escola para comprar mais, para fazer aquisição e transformá-las, né? Porque nós já adquirimos quase todas, tem muitos players adquirindo outros, não tem mais tanto assim. Nós temos essas escolas nossas, como a de vocês, vai maturar,
Quer dizer, tem um crescimento garantido até lá para 2024, 2025. Nós temos muitas escolas na situação de vocês, que vão crescendo a cada 6 meses. Então, nós temos entregar um crescimento para os investidores nos próximos anos, mas a gente sabe que isso vai chegar num momento, vai ser um pouco limitado. Não temos mais o que comprar, as escolas todas estão maturadas, então a gente precisava de outro elo. E nós vimos que a saúde abria tantas essas oportunidades. Não é? Então aí nós vimos, peraí, vamos acompanhar o médico. Aí começa a evolução também, mais uma vez, a evolução, como as coisas acontecem. Né? A telemedicina está aí, as plataformas que auxiliam o médico, gerenciando consultório, tudo isso está evoluindo. Então, nós vimos que essa área tech também era uma oportunidade muito grande. Como a gente já tinha graduação, a pós-graduação, que está aí também hoje, que no início isso aí era tido como picaretagem, hoje não, porque não vai haver vaga mesmo, e a qualidade da nossa pós-graduação também, vocês vão ver, conheça lá em Recife, nós temos uma sede lá maravilhosa, né? A gente faz disso a excelência. Então, várias sociedades que antes não admitiam a pós-graduação, só admitia a residência, ou já estão admitindo pós-graduação, então a gente vê nisso, né, formando muito mais gente, muito mais médicos formando, não vou ter oportunidade de fazer uma residência, ou porque não passa, ou às vezes porque já precisa trabalhar, mas pode fazer sua pós-graduação, então abriu esse caminho, e mais essas, tudo ligado à área da saúde. Então, por isso, hoje, essa área tech nossa é muito forte, vamos crescer mais. O próximo passo nosso é internacionalizar, levar isso tudo, tanto a graduação como essas plataformas para fora do país. Já tem algumas consultorias nossas estudando como nós vamos entrar aí em diversos países, Estados Unidos, Europa, até na Ásia, já estamos com algumas consultorias que vai ser o nosso passo. Nós temos que estar crescendo sempre para mostrar para o nosso investidor, né? E vão surgir essas oportunidades, talvez quando vocês estiverem já formando, né, fazer os intercâmbios e tal, com várias escolas nossas também fora do Brasil. Então é isso, né? A gente viu que aí essa área tech, esse ecossistema da saúde é muito grande. E cada dia surgem oportunidades novas, tá certo? E tudo cria muita sinergia, né? Sinergia, porque vocês formaram, conhecem, vocês vão ser clientes nossos agora o resto da vida, pode estar enquanto no exercício da profissão de vocês. Certo? Certo. Quando a gente pensou em fazer nosso projeto, a gente pensou também nesse ecossistema, em juntar algo que teria educação, tecnologia e saúde. E o podcast seria uma coisa muito tecnológica, onde a gente não pode fugir, é o futuro da medicina. Está aí em podcast, mídia, toda essa questão da internet, né? Qual conselho o senhor poderia nos dar para a gente conseguir expandir melhor isso, talvez até atingir níveis nacionais, sendo muito otimistas com isso? Não acho que é otimismo, não. Eu acho assim que é isso aí, eu acho que vocês vão acompanhar, e isso cada vez mais essa vai ser uma arma utilizada para pessoas buscarem aprendizagem. Eu estou vendo que vocês são muito safos, inteligentes, vocês vão acabar trazendo temas interessantes que vão atrair esse público. A coisa é fazer a excelência, buscar ser o melhor. E esse negócio, vou atender o Brasil, não. Você tem que ser otimista. O que eu quero é o Brasil. Teve uma passagem, porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Temos que sonhar grande, mesmo que a gente não atinja. Mas a gente tem que ter a meta grande. E não falar que é bobagem, não. Eu tenho uma época aí, alguns anos atrás, eu ensaiei uma candidatura ao governo do estado de Tocantins. Comecei e tal. A hora que eu comecei o projeto, eu falei, vou ser presidente do Brasil. Depois eu desisti, que eu vi que política não é mesmo o meu caminho, acho que ninguém precisa, tem muita gente boa, é necessária a política, a democracia depende disso, estamos aí às vésperas de um pleito, onde nós vamos escolher democraticamente quem a gente quer para governar o nosso país, proposta extremamente diferente, cada um tem uma posição, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Então, é você sonhar. Então, quando eu fui governador, no outro dia eu falei, eu vou ser presidente. Se eu fosse governador, poderia não ser, mas a minha meta, eu vou fazer a coisa tão bem feita que eu vou ser presidente. Meu filho, uma vez, tinha 14 anos, hoje ele tem 30 e poucos, é médico também, e ele queria, ele era jogador de tênis, jogou tênis muito bem, ganhou vários campeonatos aqui, um dia ele falou, pai, eu quero jogar tênis. Eu falei, onde é que é a melhor escola de tênis? Nos Estados Unidos.
numa cidade lá de Brenderton, no estado, no pé de Miami. Eu escrevi no caderno, tem até hoje riso, que eu pus, você vai disputar Roland Garros. Isso quando ele estava começando a ir para lá. Aí ele ficou 2 anos, depois falou, pai, não dá, o negócio não dá assim, porque a dedicação é muito grande e eu não quero essa vida para mim. Alimentação, exercício, levantar 5 horas da manhã, uma loucura. Eu falei, pai, eu não quero isso, eu vou voltar para fazer medicina, mas eu pus Roland Garros. Então a gente tem que estar sempre pensando no alto. Tem que pensar isso mesmo, fazer as coisas com paixão, buscando sempre a excelência, e sempre achando que você é o melhor, e você tem que dar o seu melhor, entendeu? Para isso as coisas acontecerem. Eu vejo isso aí, se continuar nesse ritmo de vocês, isso vai alcançar proporções que nem vocês estão imaginando, né? Claro que vocês têm uma missão difícil, né? Porque o tempo também, a dedicação ao curso também é muito grande, mas eu estou vendo que vocês vão longe, e eu estou aí para ajudar. Mas não tem fórmula, a fórmula é essa, dedicação, paixão e buscar sempre ser o melhor. A gente tem interesse. Nós estávamos no 2º ano de medicina, isso aí às vezes eu lembro das coisas. Na época, o primeiro transplante de coração foi feito na África do Sul, depois o segundo foi aqui no Brasil, para o doutor Zerbini. Nós nem sabíamos, nós estávamos no 2º ano de medicina em Barbacena, nós fomos lá e trouxemos Zerbini, nós nem sabíamos o que era coração direito aí. Trouxemos Zerbini para fazer uma palestra, não entendemos nada, absolutamente nada, mas trouxemos o homem. Então é isso que vocês vão ter que buscar, pessoas interessantes, né, que vão trazer um conteúdo muito bom para isso aí, e as coisas vão alcançando fronteira, que depois, ainda mais com a tecnologia, isso não tem nem o alcance disso, é um negócio louco. Então, eu achei que parece que o professor também está muito bem intencionado, dirigir vocês, parece que a Renata também está dando apoio, vocês não têm noção. Entendeu? Isso vai ter alcance, daqui a pouco vocês vão fazer com associação médica, trazer presidente de associação médica, trazer deputado que gosta da educação, gosta de saúde, sabe o que está acontecendo lá no Congresso, trazer político, não político partidário, política de saúde, o cara do SUS, ministro, daqui a pouco vocês vão trazendo esse pessoal, e isso vai alcançando um público que nem vocês têm noção do crescimento disso. Eu acho que o caminho é esse. Paixão, dedicação e excelência. Vocês vão brilhar. Nos encaminhando agora um pouquinho. Para que eu fui trazer aqui de Nicolau? Podia ter trazido um fulano de tal. Isso, jamais. Eu acho que para a gente dar início tinha que ser exatamente o Senhor. Porque eu acho que você tinha que ser exatamente você. Eu acho que foi o pontapé inicial. Eu acho que até a forma que o Senhor fala para a gente se dedicar para o futuro era necessário. É isso aí, tem que pensar, nada é impulso. A coisa que eu já vi, eu fiz 70 anos esse ano. O que eu já vi nesse mundo de evolução, de coisas, que nada é impossível. Eu assisti filme que era ficção, o Homem na Lua, daí uns tempos o Homem foi à Lua, agora estou querendo em Marte. É um negócio de louco. Então, essas ficções de hoje prevendo o futuro, esse tal de metaverso, isso vai vir, não tem site, metaverso, como é que você vai sentir? Já estão, eu estava vendo, às vezes você vai jantar num restaurante lá em Dubai, já estão sentindo o cheiro da comida lá no restaurante. Você está aqui, convido o avatar meu avatar, vamos lá, vamos jantar lá em Dubai, e já estão sentindo o cheiro, porque você põe esses negócios, estimula o nosso neurônio, vai lá para a zona do olfato, paladar ainda não, mas coisa, aí você vai pensar, isso vai ser impossível. Não vai ser possível, vai acontecer. Então é bom se preparar para isso, entendeu? Então é buscar essa evolução. Esse metaverso aí, já estão vendendo lote no metaverso, já estão fazendo o diabo, vocês sabem disso, né? A roupa no metaverso, você põe o seu avatar para lá, eu acho que o tal dos Bitcoin, eu ainda não mexo com isso não, mas isso vai vir, porque é muito mais fácil a transação disso. Tem coisas contra, pode lavar dinheiro, não sei o quê, mas isso é a facilidade com que essas coisas podem acontecer, essa evolução, você não ter esse negócio de moeda, essa coisa, tudo isso vai vir. Então você tem que acreditar nisso, então você tem que acreditar em vocês, da dedicação, paixão e excelência. Tá certo. Vamos nos encaminhar um pouquinho agora para o final, e a gente gostaria de falar para o futuro. Um pouquinho do futuro da AFIA. Ela já conquistou o Brasil, hoje alcança cenários internacionais.
qual seria o limite dessa expansão? Como que o senhor vê a Áfia para o futuro? Olha, Fernanda e Maria Fernanda, né? Eu acho que é muito difícil da gente responder. Porque a Áfia vai continuar nessa evolução. Agora, nosso objetivo agora é internacionalizar. Né? Hoje nós já somos vistos no mercado quando fala Áfia, já quer dizer excelência. Alguém já começa a conhecer a Áfia. A nossa ideia é que daqui a 10 anos nós não vamos existir Faculdade de Medicina de Garanhuns, de Tocantins, de Patinga, vai ser a Áfia. Essa Áfia vai ser tipo o McDonald's. Você já sabe que você vai chegar onde está a Áfia, que o ensino ali é de excelência, que a educação ali é melhor que foi, as plataformas, se for Áfia, é coisa de alta qualidade, isso vai ser a evolução. E nós vamos buscar a evolução de como é que facilitamos esse ensino-aprendizagem. Vamos buscar sempre fórmulas novas, sempre o que há de mais avançado nisso. Hoje os nossos pessoal da educação está no mundo inteiro sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro para a gente trazer para cá. Daqui a pouco esses bonecos vão estar obsoletos, vamos ter que mudar para outra. Então, estar antenado com o que está acontecendo no mundo para que a gente possa seguir isso se quisermos continuar sobrevivendo. Mas aonde vai chegar isso, ninguém sabe, né? O tal do metaverso, já tem educação no metaverso, como é que vai ser isso? Nós já estamos olhando, né? Como é que vai ser isso? Daqui a pouquinho você não vai, nós estamos no metaverso, como é que vai ser essa coisa, né? Eu acho que o caminho vai ser por aí. Eu acho que a evolução vai ser o tal do metaverso, evoluindo tecnológico, torna as coisas muito mais fáceis, né? Então, se você achar, isso não vai acontecer, vai sim, vai acontecer, isso vai evoluir cada dia mais. Então, eu acho que as coisas vão passar por isso. Mas, o céu é o limite, né? Isso vai acontecer. Aliás, nem sei se vai ser o limite mais, porque acho que a gente vai chegar lá. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não dá para a gente tem que estar acompanhando tudo e pensando sempre à frente, para a gente poder realmente, né? A medicina vai evoluir, o ensino-aprendizagem vai evoluir, e você tem que estar acompanhando essa evolução, você está tempo a tempo para oferecer o que há de melhor e mais moderno para os seus clientes, se você quiser sobreviver. Eu acho que esse vai ser o nosso caminho. O próximo caminho agora é internacionalizar, tá certo? É levar a Áfia para outros países, para outros continentes aí. Esse é o que está. Agora, o método que nós vamos aplicar em termos de ensino-aprendizagem, aí eu sei que vai ser uma evolução muito grande e vai ser mudanças muito rápidas e drásticas. Então, nós temos que estar preparados e remar a favor, e não ficar gastando energia achando que as coisas não vão acontecer. Tá certo. Nós chegamos ao fim do nosso primeiro episódio e queremos deixar nossa gratidão a você, Nicolau, que aceitou nosso convite com tanto prazer, comprou nosso projeto, né, pelo que a gente viu, por aceitar esse projeto, por aceitar esse convite. E foi uma conversa muito enriquecedora, e principalmente para nós alunos que temos o senhor como exemplo de vida e de profissional, e que hoje dirige a instituição de ensino que nós estudamos. Aqui, e é um prazer muito grande. Aqui, ó, vem cá. Aqui é o futuro, aqui, ó. Você imagina daqui 50 anos. Ah, meu Deus. Olha lá, moça. Dá tchau pra moça. Joga um beijo pra moça. Tchau. Esse é o Nicolauzinho. Nicolauzinho. É o Niquinho. Joga um beijo pra moça. Joga um beijo, senhor. Tá sem graça. Esse aqui que ele imagina isso aqui daqui 70 anos. Como é que vai estar esse mundo? Joga um beijo pra moça. Dá tchau pra ela. Joga um beijo. Olha lá. Manda beijo pra todo mundo. Mas então, Fernanda e Maria Fernanda, eu acho que eu também muito agradecido, né? Não sei, eu espero estar sempre aí contribuindo com vocês, ajudando. Como eu disse, pessoa bastante simples. Quando quiserem conversar, bater papo, estou sempre aí à disposição. Vocês não podem contar para os outros, mas eu tenho um carinho muito especial aí para o Garanhuns. Pretendo retornar aí, porque Garanhuns, né, foi toda aquela luta. Oba! Toda a luta. Dá tchau para a moça. Foi toda uma luta, toda isso aí que nós passamos, mas, enfim, também não sou de lamentar o passado, vamos olhar para frente. Falei de uma grande escola, eu quero que daqui 6 anos
vocês vão deixar uma grana preta aí, eu sei disso, com o sacrifício de muitos pais, a dificuldade, eu passei por isso tudo, né? Mas eu quero que daqui 6 anos vocês batam no peito e falem que valeu a pena, confiar na gente, que realmente vocês têm aí uma ferramenta, né, que é o conhecimento, que possam fazer a diferença lá na frente. Isso para mim é o meu maior orgulho, né, a gente saber que a gente está fazendo. E atrás disso a gente ganha dinheiro, faz tudo, mas eu acho que o dinheiro não pode estar na frente da gente. É a consequência, dinheiro, né? É a consequência. E, aliás, não é o tanto que eu queria, mas está bom. Não é a consequência. Mas eu acho que isso é resultado, daquilo que você faz bem feito, e é isso aí. Vocês têm definido alguma coisa de especialidade assim? Já pensam algo? Eu penso em dermato. Dermato? Mas dizem que tudo muda, né? Por exemplo, Às o vezes senhor não queria de jeito nenhum ortopedia e estava lá na ortopedia. De segunda. Mas vocês vão ver, pedir que vocês vão ter. A medicina é um negócio fantástico. Eu acho que se eu fizesse qualquer outra coisa também, eu ia gostar. Vocês vão ver cada matéria, que se tiver bom professor, cada matéria que vocês vão ter que vocês estudar, você fala, vou fazer isso. Aí vai no outro semestre, vou fazer isso. É tão legal, endocrinologia é maravilhoso. Dermato é maravilhoso. Eu sempre fui tendencioso a querer algo dentro da cirurgia, né? Eu estou com o senhor. Clínica não, eu sempre quis algo dentro da cirurgia. Na ortopedia eu encontrei isso tudo. Cirurgia, tudo sujo de gesso, ficava, né, meu João? Eu larguei, de vez em quando eu tenho vontade de operar e tudo mais, mas eu passo rápido, a vontade de passar rápido, né, e tal. Mas é isso aí. Foi um prazer muito grande, estou muito feliz de ter falado com vocês. Pois não. Para a gente fechar com chave de ouro, a gente queria que o senhor deixasse uma pequena mensagem para todos os nossos ouvintes. Olha, eu acho que a mensagem que eu deixo é essa, né? Eu acho que vocês realmente estão no caminho correto. Medicina é uma coisa diferenciada, realmente. E a gente, às vezes, é um pouco solitário na medicina, que a gente, às vezes, conhece a evolução dos nossos doentes, e muitas vezes a gente vai frustrar as expectativas das famílias e tudo mais, porque a coisa, às vezes, não vai ser da maneira que, às vezes, eles pensam, você tem, às vezes, que dar notícia ruim. Mas eu acho que a mensagem é a mensagem disso, né? É muita paixão mesmo por aquilo que vocês fazem, muita dedicação mesmo, né? É muita determinação mesmo, e muita fé em Deus, que com certeza vocês vão chegar. Então eu acho que é isso, é paixão. Minha maior coisa é paixão pelo aquilo que você faz. Tendo essa paixão, o resto vocês vão conseguir. Sei que vocês vão ser meninas de sucesso, com certeza. Em toda a turma de vocês, amém, se Deus quiser. Dê um abraço em todos aí, fala que eu estou com saudades aí de vocês. Breve eu estarei aí, nós vamos fazer um churrascão aí, se Deus quiser. Ajeitar no seu aguardo. Vamos gravar pessoalmente então, hein? Então tá ótimo. Vamos ver, se Deus quiser. Estivemos com o Dr. Nicolau e finalizamos nosso primeiro episódio. É isso, gente. Até o próximo episódio.